Nos Estados Unidos, a criação de empregos em junho supera as expectativas. Foram quase 150 mil vagas. Já como nós acompanhamos, o dólar comercial renovou a baixa, R$ 5,40, no menor valor em mais de um ano, enquanto isso a Bolsa bateu recorde. Agora a análise do economista Will Castro Alves, estrategista-chefe da Avenue, direto de Miami. Como sempre, Will, honra te receber aqui. Aliás, tudo aconteceu nessa quinta-feira aí nos Estados Unidos, porque amanhã é feriado, é isso? Exatamente, Thiago. Amanhã é feriado da Independência. Era uma promessa de campanha. Donald Trump, né, tinha falado que ia reforçar os seus tax cuts, que foram aprovados lá em 2016, no primeiro mandato, né? Ele aplicou isso e ele falou que ia renovar isso e conseguiu. Essa Big Beautiful Bill, que muita gente fala que vai trazer diversos problemas pelo aumento do déficit. Gostei da forma com que vocês apresentaram, né? Esse aumento de déficit, que muita gente fala dos 3 trilhões de dólares, ele não se dá de um ano para o outro. Ele pode se dar em 10 anos a partir das projeções de receitas e despesas do governo. Não estou querendo com isso diminuir, é um problema a questão fiscal americana, mas também era uma promessa de campanha de Donald Trump, cortar impostos para os cidadãos, para os consumidores, que com mais renda no seu bolso podem consumir mais e isso dinamiza a economia. Cortar impostos de empresas e cortar impostos até mesmo daqueles que têm determinado montante maior de recursos, porque esses podem investir mais na economia, em novos projetos, em novas empresas e empreender, e isso faz a roda girar. Essa foi a dinâmica e isso foi a força motriz dessa Big Beautiful Bill que o Donald Trump comenta. Mas, no geral, o mercado aí nos Estados Unidos reage bem a essa aprovação ou ainda existe muita restrição a isso, hein, Will? Eu diria que, assim, de certa forma, você tem mais um impulso fiscal, isso acaba, em termos de demanda agregada, é mais gasto do governo e mais dinheiro. O gasto do governo vai para outras áreas, né, chama realocação de capitais por parte do governo, também em linha com aquilo que Donald Trump foi eleito para fazer. Ele batia muito na questão migratória. Agora, toda a polícia e toda a política migratória vai ganhar bastante recurso, né, mais dinheiro para controlar imigrantes, tal qual ele foi eleito para, até porque muitos imigrantes que entram cedo ou tarde, eles acabam onerando o Estado e a Seguridade Social. Então, essa é a ideia por trás, né? Não é só combater imigrantes, mas é porque isso depois tem um impacto econômico. O Medical ID, né, que muita gente fala que vai cortar recursos, né, de pessoas que eventualmente precisam, sempre fala uma coisa, em economia, às vezes a gente escolhe entre o ruim e o horrível. Talvez às vezes estejam escolhendo entre o ruim, porque pode ser pior, poderia ser pior se você não cortar esse tipo de gasto. Tinha muita fraude, né, nesses programas, tem gastos que não são bem alocados, o dinheiro não é bem alocado, o capital não é bem alocado, porque é feito muitas vezes pelo governo. Então, essa é a lógica por trás, que a gente às vezes no Brasil fica ouvindo, né, como se fosse com aquela visão meio da dicotomia maniqueísta, assim, aquela coisa entre o bem e o mal, e não é bem assim, né? A ideia aqui é empoderar o cidadão, empoderar o consumidor, diminuir os impostos do Estado para que o cidadão tome as suas decisões e seus investimentos e empreenda e a economia continue rodando. E aí, nesse sentido, o mercado reage bem, vê que o S&P está nas máximas históricas. E outro ponto também que a gente não pode deixar de falar é que enquanto a gente discute isso e as tarifas e por aí vai, vem tendo uma revolução nos Estados Unidos, que é a revolução da inteligência artificial, que acontece muito nos Estados Unidos e que vem ajudando já as empresas e acaba fortalecendo essa visão positiva de longo prazo para a economia americana. Sem dúvida. Will, daqui a pouco a gente fala sobre o mercado financeiro, não só o dólar, mas também a bolsa. Mas antes, eu queria dizer o seguinte, eu li numa manchete de algum jornal aí dos Estados Unidos que, em relação a esse número que foi divulgado hoje, a criação de postos de trabalho acima das expectativas, a economia americana mostra resiliência. A leitura que se faz é efetivamente isso? De fato, a economia tem se mostrado resiliente, tinha muito receio em relação às incertezas, às tarifas, a briga do Trump com o resto do mundo e por aí vai, mas a verdade é que a economia, a roda continuou girando, né? Esse é um ponto importante. Agora, especificamente sobre esse payroll, tá, Thiago? Só um adendo aqui, eu acho que vale chamar a atenção para isso, é claro. Que
Foi um dado bom, é verdade, mas não animou tanto assim o mercado, pelo seguinte: os salários cresceram um pouco menos do que o esperado, a taxa de desemprego ela diminuiu, mas porque teve menos gente procurando emprego, e o aumento ele também foi derivado de muitas contratações em nível estadual e municipal. Tá? Ou seja, a gente está na troca ali de semestre, na mudança de semestre de junho, né? Você começa já a contratar para o próximo semestre. Então, em setores de saúde e educação estaduais e municipais, houve uma forte criação, foram 47 mil postos de trabalho. Então, isso que acabou puxando um pouco o dado, tá? Então, só essa ressalva. Mas sim, foi mais uma vez um dado acima do esperado pelo mercado, que mostra, de novo, que a economia americana tem sido, sim, resiliente. No mercado financeiro, tivemos aqui no Ibovespa, mais uma vez, nós tivemos recorde e o dólar comercial segue ladeira abaixo. Você que trabalha com os brasileiros e em relação aos dólares, aí não sei se para vocês isso é uma vantagem ou não, mas de qualquer forma, o que pesou nesse cenário nessa quinta-feira, Will? Não, é verdade, eu tenho falado nas minhas redes sociais sobre essa questão do dólar, né? Muita gente reclamava que o dólar não caía, que o dólar estava caro. Bom, agora já não está mais tão caro, né? Então, para quem estava esperando o dólar cair, ele já caiu bem, já acumula 12% de queda aí esse ano, dando chance para aquele que quer internacionalizar, começar a investir no exterior, você está pagando um dólar mais barato. Agora também tem aquilo que eu sempre comento, né? Ou seja, o real é um ativo de risco e performa bem quando ativos de risco performam bem. Bolsa brasileira, máxima histórica. Bolsa americana, máxima histórica. E aí a gente vê o real, que é um ativo de risco, também performando bem, na máxima frente ao dólar, é o inverso, né? Então, aquele que ficar esperando o dólar caiu, ele caiu, de fato, é verdade, você paga um dólar mais barato, mas se você for querer investir em ações agora, você vai pagar mais caro, porque as ações já subiram. Por isso a gente sempre ressalta, né, que a decisão essa de investir no exterior ela não é só a compra do dólar. E vale lembrar também que quando você opta por não comprar dólar, é como você está comprando real. Você está apostando na economia brasileira, você está apostando no Brasil, acreditando que o Brasil vai ir bem, que a moeda brasileira vai ainda melhor. E a gente sabe que isso também tem um risco elevado. Will Castro Alves é estrategista-chefe da Avenue, com sede em Miami. E, claro, nos próximos dias a gente vai voltar a se falar, porque grande expectativa para a próxima quarta-feira do tarifaço de Donald Trump. Não sabemos se ele pode adiar novamente ou não. Não é isso, Will? Muito obrigado mais uma vez e bom feriado para você nessa sexta-feira aí nos Estados Unidos, no 4 de julho. Muito obrigado, boa noite a todos.